Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Letícia, esse é o canal de Afrodite Freia. Se é a primeira vez que tu tá aparecendo por aqui, muito bem-vindo. Já te convido para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para receber ali as notificações do YouTube toda vez que eu coloco um vídeo novo por aqui e vai me acompanhando por aqui pelo YouTube e também lá pelo Instagram, que eu deixo aqui embaixo todos os links que vocês precisam. Aliás, aqui embaixo no comentário do vídeo, eu convido vocês a olharem os links que eu deixo ali sempre para vocês, tá? Tem vários links interessantes de sites referente à ajuda humanitária e várias coisas legais ali, tá bom? Aquário. Então, Aquário, hoje o vídeo é para ti. Caso tu esteja lidando com algum aquariane também, a leitura pode ser espelhada, eu posso estar falando contigo nessa leitura. Tarô não tem gênero e também não tem tempo, vocês sabem disso. Então, né, não se apeguem no tempo verbal que eu utilizar aqui, e não se apeguem também no gênero, né, quando eu estiver falando. Vão adaptando as mensagens à realidade pessoal de cada um de vocês. Aquilo que não fizer nenhum sentido, simplesmente deixe passar, porque certamente vai fazer sentido para uma outra pessoa. É muita gente assistindo e não teria nem como bater 100%. Eu não faço leituras particulares, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá, eu vou iniciar o jogo de vocês, Aquário, com o tarô universal de Waite, depois a gente troca o tarô e no final a gente pode pegar uma deusa ou um oráculo e vamos ver o que vai acontecendo. Não reparem hoje a minha aparência, meus cabelos estão bagunçados, porque eu passei o dia inteiro fora, hoje foi um dia bem agitado para mim, mas mesmo assim eu cheguei aqui e quis gravar esse vídeo para vocês. Aquário, o que temos para Aquário no dia de hoje? Sete de ouros, o sol, ó, tinha outro embaixo, o papa. No fundo do baralho, a morte e 5 de ouros. Bom, a morte e 5 de ouros juntos é ótimo, porque significa que a fase da escassez, né, já está encerrando para vocês, aquarianos. Seja lá o que for, né? Pode ser questões financeiras, profissionais, pode ser questões emocionais, a gente vai ver melhor agora no jogo, mas a princípio, uma fase difícil que vocês provavelmente passaram agora num passado próximo, né? De algumas dificuldades, ou algumas carências, ou também, conforme o caso, algumas decepções, já se encerrando, tá bom? A carta do 7 de ouros fala em tempo, então eu arrisco dizer aqui que este período anterior de escassez pode ter sido recorrente na vida de alguns de vocês, né? Algo assim, já que vocês vêm há algum tempo sofrendo assim as consequências de alguma escassez, mas que agora então essa fase mais difícil se encerra, tá? E no momento presente, a carta do Sol, falando numa nova energia criadora e criativa para vocês, né? A carta do Sol, ela sempre representa a criança da promessa. Nessa carta aqui do Universal de Waite vem uma criancinha ali que representa a novos inícios, né? Como o sol mesmo, quando ele surge após um longo inverno. Essa é a representação, né? Segundo a antiga religião e os povos mais antigos, eles tinham essa representação, assim, que o sol ele representava novos inícios, que quando ele aparece após um longo período de inverno, então o sol ele vem trazendo toda uma sorte de coisas boas. E depois a gente vem com a carta do Papa, né, que mostra estabilidade. No fundo do baralho, a gente tem
o Rei de Ouros, mostrando estabilidade de novo, né? Mais uma vez mostrando estabilidade. Então, a princípio, momentos de estabilidade para vocês após um período de escassez. Tem tudo aqui para ser algo financeiro, profissional, tá? Alguma coisa assim mais na matéria, porque a gente vem com muitas cartas de ouro. Aliás, todos os naipes dos arcanos menores que a gente tem na mesa aqui são do elemento terra, são de ouro. 5 de ouro, 7 de ouros, agora 6 de ouros, né? E também veio a carta do diabo. O diabo aqui pode representar a própria energia da matéria, né? Mais uma vez aqui falando da questão telúrica, da questão da matéria, da questão do dinheiro mesmo, né? Do poder aquisitivo, que pelo que eu vejo aqui vocês passaram uma fase difícil anteriormente. Mas o 6 de ouros aqui, ele também me mostra, assim, uma abertura no sentido de realização financeira, que é como se fosse assim, finalmente vocês começam a colher os frutos daquilo que vocês plantaram, né? Provavelmente muitos de vocês plantaram em épocas bem escassas, mas plantaram. 7 de ouros, mostrando aqui a dedicação que vocês tiveram referente a uma situação específica ou a vida de vocês no geral. Pode ser alguma coisa também aqui referente a estudos, tá? Porque o Papa, para mim, ele sempre representa estudos, universidades, professores, então também pode estar querendo me dizer aqui para alguém, e essa é bem específica, alguém que passou por um período de estudos, pode ser formatura, pode ser defesa de tese, pode ser TCC, né? Aqui, né, daí no caso, esse 5 de ouros aqui mostra esse esforço, 7 de ouros também mostra o esforço, o trabalho dedicado, com referência, daí, neste caso, a estudos. Se for isso, é a época da colheita, é a época da realização, né? É a época, assim, da justiça, vocês recebendo aquilo que vocês, afinal de contas, plantaram, né, para receber. Um período de colheita, sem dúvida nenhuma. 3 de copas, realização, comemoração, tá, Aquário? Então, seja lá do que for que a gente estiver falando aqui, eu acho que está muito, muito, muito ligado aqui, muito para este lado mais material, sabe? Mais profissional, uma coisa assim, do que afetivo até agora. Daqui a pouco a gente muda o baralho e a gente já vê outra coisa também. Certo? O diabo aqui, ele também, neste contexto que eu estou falando, ele representa as privações, né? Então, se vocês passaram por um período de escassez, a própria escassez representou para vocês algum tipo de privação, né? Privações, mas também me mostra que vocês souberam, né, inteligentemente trabalhar essa escassez a ponto de não se deixar né, abater tanto assim, se abateram um pouco, 5 de ouros, mas não se abater tanto assim. E também mostra que vocês conseguiram, souberam, né, se ligar em pessoas ou em situações que foram muito positivas para vocês e que de alguma forma alavancaram vocês, tá? Alavancaram vocês de um estado anterior não muito bom aqui, principalmente financeiramente falando. Pode ser novo emprego também, pode ser situações de alguém que estivesse desempregado e que agora, então, né, a partir aqui da carta do Sol, abre uma nova possibilidade de trabalho. E 3 de copas mostrando a comemoração. Que mais para Aquário? Alguma outra mensagem que Aquário precisa saber neste momento? Que mais para Aquário? Nossa, pulou uma lá longe aqui. O eremita. O eremita. Aqui pode ser também ainda na fase anterior, que vocês... Pode ser que alguns aqui tivessem se sentido muito sós, né? Até
até por essa questão de estarem com uma certa sensação de carência, né? Então essa carência aqui destes 5 de ouros pode ter trazido para vocês ou para alguns de vocês um certo estado de solidão, um certo estado de sensação de não ter pessoa, né, assim, de não ter ninguém com quem contar, certo? Ó, 4 de copas, um pouco isso também. Um pouco essa sensação de abandono, de não ter com quem contar, ou de não ver muita graça nas coisas. Mas repito, essa situação muda a partir de agora, tá? Porque no momento presente, no jogo de vocês, vocês vêm com a carta do Sol. Rei de Copas no fundo do baralho, mostrando também um pouco dessa esperança, né? E 7 de Paus, que é a luta, que é o quanto que vocês se dedicaram, o quanto que vocês não se deixaram abater. Então, 7 de ouro, 7 de paus, né? Lutar com esperança, lutar e ter a certeza da realização, a certeza de que, através da minha luta, do meu trabalho, do meu sacrifício, eu consigo plantar boas sementes. E essas sementes futuramente vão gerar os frutos que eu preciso, ainda que hoje eu precise me sacrificar um pouco, certo? Então, alguém aqui passando por essa, ó, 9 de paus, né? Que também fala um pouco da resistência, né? Então, alguém passando por este estado de espírito de ter escassez, né? Mas não desistir, né? Não se deixar abater por essa escassez toda e ter a fé, ter a esperança, assim, né? Na realização do seu futuro. O Papa também é uma carta que pode falar em espiritualidade, nesse caso, e pode falar em esperança. Então, o Sol com o Papa, aqui também a gente pode estar falando disso, né, que alguns de vocês podem ter até, inclusive, se ligado na espiritualidade, nos guias espirituais de cada um de vocês, para alcançar essa mudança aqui, né? Essa mudança deste estado anterior de escassez. E vocês conseguiram. Vejo que vocês conseguiram ou estão em processo de conseguir. Que mais Aquário precisa saber neste momento? 4 de espadas, que é a carta que fala, que mostra o período que vocês atravessaram de paragem. É como se fosse algo realmente necessário que acontecesse. Essa paragem, esse estado, inclusive para alguns meditativo, de trabalhar, acreditar, mas também não, como é que eu vou dizer assim, não se desesperar, né? Não ficar ansioso, porque o 4 de espadas é a carta daquela pessoa que aguarda, né? Ela se afasta do problema, respira e aguarda a solução. Não exatamente aguarda sem fazer nada, né? Muitas vezes a pessoa fica ali, por isso eu falei em estado meditativo. Então, muitas vezes a pessoa fica ali aguardando dias melhores, mas trabalhando, nem que seja internamente. E aí a gente vem com a carta do julgamento, né? Que aqui fala o karma. Novas oportunidades, novos inícios, ressurreição em todos os níveis. Então, se a gente tinha a carta da morte, não é? A carta da morte mostrando a finalização de um ciclo de escassez, a gente também tem a carta do julgamento mostrando o próprio renascimento, certo? Então, junto com o Sol, um renascimento muito positivo para vocês. Excelente, Aquário, muito bom mesmo. No fundo do baralho, a gente tem a Imperatriz, né, que é a carta do sucesso, basicamente. E também, mais uma vez, a carta do saber aguardar. Né? Então, saber aguardar com confiança. Que mais? Que mais para Aquário neste momento? Que mais Aquário precisa saber
para a sua caminhada espiritual, o carro. Então, franco movimento para vocês, tá? Franca expansão. De fato, agora realmente eu não tenho dúvidas, né? A fase da escassez já passou. Acredito realmente que tenha acontecido um fator determinante, que cada um de vocês vai saber o que é e vai ser diferente para cada um, mas um fator determinante que tenha sido o fator que alavancou essa mudança de estado. Pode ser emocional também, né, para alguns. Eu estou falando aqui muito no sentido de que é alguma coisa relacionada à prosperidade, a dinheiro, né, a bens, mas também pode ser uma questão emocional. Mas, de qualquer forma, um fator determinante que alavancou esta grande mudança aqui para vocês. E que hoje vocês aqui em franco estado de melhoras, né? Melhorias. Movimento. Certo? Que mais? Que mais para Aquário? Que mais Aquário precisa saber? 10 de espadas no fundo do baralho, né? Mostrando mais uma vez a finalização de um ciclo bastante doloroso anterior. 6 de ouros, mais uma vez, 2 vezes a carta do 6 de ouros, ó, 2 vezes o 6 de ouros, que é uma carta que fala muito em ajuda, sabe? Pode ser ajuda espiritual, pode ser ajuda de uma pessoa, amiga, e muito, como é um naipe de ouros, né? É muito assim, fala em justa medida, fala em justiça, fala em dar para, que nem aquele ditado, né? A quem, não sei se é um ditado ou se é uma frase bíblica, né? Mas a quem tem será dado. Então, para quem trabalha em si e para quem faz a sua parte, vai ser reconhecido. Porque é uma carta que fala basicamente em reconhecimento. 6 de ouros. E vocês vêm 2 vezes com a carta dos 6 de ouros aqui, mostrando reconhecimento e mostrando também união, né? Assim, parcerias importantes para vocês neste momento. E essas parcerias talvez sejam, mais uma vez, a carta da morte. Essas parcerias sejam aquilo que vai alavancá-los, ou que já está alavancando vocês, certo? Pagem de ouros, né? Novas oportunidades, mais uma vez. E eu já estou me repetindo, né, Aquário? Assim, o jogo de vocês está muito, assim, só quer falar sobre isso. Estou tentando aqui ver se aparece outras mensagens, mas o jogo está bem pontual. Esse é o tema. É vocês que acabaram de sair. Claro que tempo a gente, né, sabe que não existe muito, mas vocês saindo desse estado anterior de alguns fracassos e algumas decepções e muitas privações para um outro estado bem melhor, graças ao esforço de vocês, porque os 6 de ouros também falam em esforço, né? Assim, existe essa questão da benevolência de alguém, dessa energia que vocês recebem, benevolente de alguém, mas essa energia vem através do merecimento de vocês. Então, se vocês não tivessem esse merecimento, essa benevolência aqui dos 6 de ouros também não viria. Então, é uma carta que fala em justiça, é um jogo que também fala em justiça, nesse caso. Vamos ver qual é a deusa que quer dar um recado aqui para vocês, para a gente ver qual energia de qual deusa quer conversar com vocês neste momento. Aquário. Mulher mutante. E essa personagem, ou essa figura mitológica, aqui ela vem como ciclos. E, de fato, ela fala em ciclos, né? Então, muitas vezes nós passamos por um ciclo onde as privações são uma constante na vida da gente, né? A gente vai tentando e as coisas parecem que não vão dar certo, mas com confiança,
na espiritualidade, ou nos nossos mestres interiores, ou nos nossos guias, ou nos deuses, ou no universo, como vocês chamam, a própria confiança já é uma energia motriz da própria mudança, né? Por isso, ciclos, é a gente ter aquela confiança de saber que as coisas são cíclicas na vida da gente e que faz um pouco parte do nosso karma pessoal, né? Daquilo que a gente precisa aprender, afinal de contas, no mundo em que a gente vive. Porque também, né, nem sempre tudo é maravilhoso. Às vezes a gente passa por fases de maiores privações, mas a forma com que a gente trabalha na gente mesmo e na nossa sociedade nessas épocas é determinante para que o próximo ciclo seja positivo ou não, né? Então, assim, ter muito claro na nossa mente o quanto que as coisas são cíclicas, né? O quanto que na vida tudo está em constante movimento, né? E a única coisa que a gente tem certeza é que é na mudança, é na própria mudança. Então, a única coisa real na vida da gente é a própria mudança. E isso é importante, é uma sabedoria também, né? Uma sabedoria antiga. Pessoal, é isso para hoje que eu vejo para vocês, tá bom? Foi um jogo muito, muito, muito pontual, com uma mensagem, né, apenas, mas eu espero que tenha feito sentido para vocês, ou para alguém, pelo menos, que tenha vindo aqui. A gente vai se vendo, vai se falando por aqui. Deem o like para mim, caso vocês tenham gostado. Assistam os outros vídeos, eu vou deixar a playlist de vocês aqui embaixo também, para que vocês vejam lá. Tá certo? Um beijo e até depois. Tchau, tchau.